Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar em sua companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje, dando continuidade ao nosso estudo da álgebra, vamos falar sobre equação exponencial. Professor, que parada que é essa? Nós vamos detalhar aqui o que é uma equação exponencial e vamos falar um pouquinho aí também de como que nós procedemos à resolução, dando algumas dicas e uns macetes aí. Beleza? Vem comigo então, galera, para o pontapé inicial. Na aula de hoje, o que nós preparamos, galera? Ó, nós vamos dar os conceitos iniciais para você entender o que é uma equação exponencial, tá? Depois, nós vamos dar alguns exemplos de resolução, como que nós procedemos, porque dependendo do tipo de equação, é uma técnica que você usa, dependendo, é outra técnica, ok? Nós vamos dar aí várias dicas. E, por fim, vamos resolver aí também uma bateria de exercícios que já caíram aí nas mais variadas bancas. Tranquilo? Belezinha, né, galera? Vamos lá, então. Equação exponencial. Por que essa nomenclatura, professor? O que é uma equação exponencial? Nós já estudamos o conceito de equação. No conceito de equação, temos que equação é uma sentença matemática, ou seja, uma operação de soma, subtração, multiplicação, divisão, é uma sentença matemática composta por um sinal de igualdade, então vai ter um sinal de igualdade, que apresenta uma variável. Essa variável é um termo desconhecido, geralmente representado pela letra x, beleza? Isto é uma equação. Agora, por que ela é chamada de exponencial? Ela é chamada de exponencial porque esta variável, este termo desconhecido, ele vai aparecer agora no expoente. E aí aqui isso já nos remete lá no estudo da potência. Então, se você ainda não tem uma base legal de potenciação, recomendo, antes dessa aula, dar uma pausa no vídeo, assista a nossa aula sobre potenciação, porque lá a gente dá todos os conceitos do que é uma potenciação, quais são as propriedades que norteiam a potência, e você vai precisar desses recursos para resolver a equação exponencial, certo? Então, se você tem dúvida, assista a aula de potenciação, depois continua assistindo a aula de equação exponencial. Então, voltando à definição, o fato dela ser chamada exponencial é porque o expoente dessa equação vai conter uma variável, um termo desconhecido, beleza? Representado geralmente pela letra x. Tranquilo? Bom, e o objetivo nosso é exatamente resolver essa equação exponencial. Como que eu encontro, como que eu determino essa variável que está presente no expoente? Para isso, nós vamos proceder através de uma série de técnicas aqui. Vou dar alguns exemplos de equação exponencial. 2 elevado a x igual a 16, 3 vezes 2 elevado a x menos 2 é igual a 48, 3 elevado a x menos 1, mais 3 elevado a x mais 1 igual a 90. Então, esses formatos aqui são formatos de equação exponencial, porque eu tenho uma operação matemática composta aqui por um sinal de igualdade e observem a variável, ela está no expoente. Olha aqui o x, olha a posição do x menos 2, está no expoente. Olha aqui o x menos 1, o x mais 1, está no expoente. Beleza? E assim a gente resolve depois, na sequência, as equações. Bom, então, esse é o conceito inicial, né, da equação exponencial. Sempre numa equação exponencial, a gente vai ter uma situação igual a outra. Por quê? Porque é uma equação. Então, tem que existir esse sinal de igualdade. É uma sentença igual a uma outra, certo? E para ser caracterizada, ela tem que apresentar a variável no expoente. Beleza? Tranquilo. Essa é a parte introdutória, que é o conceito, a identificação de uma equação exponencial. Agora vamos para a segunda parte, que é como resolver uma equação exponencial.
como encontrar o valor dessa variável? Então, eu vou dar aqui uma série de exemplos e quais são as medidas que quais são os caminhos que nós iremos tomar para resolver caso a caso. A equação depende da equação para que eu consiga empreender a técnica ideal. Então, como eu disse no início, eu tenho uma equação do tipo A, que eu vou ter que usar uma técnica. Uma equação do tipo B, talvez não seja a mesma, eu vou ter que empregar uma técnica diferente. Na verdade, nós iremos só usar recursos matemáticos para que a gente consiga desenvolver essa equação. Vamos ver o primeiro caso, que é o caso mais simples. Eu tenho aqui a seguinte situação. 2 elevado a 3x menos 10 igual a 2 elevado a 35. É uma equação exponencial, professor? É uma equação exponencial. Uma coisa que vai ocorrer sempre na resolução de uma equação exponencial você precisa ter a mesma base de ambos os lados da igualdade. Professor, como assim ter a mesma base de ambos os lados da igualdade? Vamos só recordar uma situação de potência. Quando eu tenho, por exemplo, isso aqui, 3 elevado a 4. Observem bem essa situação. Isso aqui é uma potência, ok? Onde o 3 ele é chamado de base e o 4 ele é chamado de expoente, tranquilo? Então, eu tenho aqui base e expoente. De boa, né? Então, o que ocorre? Para que eu consiga desenvolver isso, eu preciso fazer uma igualdade das bases. A mesma base que estiver do lado esquerdo da igualdade tem que estar do lado direito da igualdade. E para fazer essa igualdade de base, nós recorremos a N situações matemáticas, N recursos. Um dos recursos muito utilizado aqui é a decomposição em fatores primos, onde eu pego um determinado valor e reescrevo ele decomposto em fatores primos. E aí, depois de uma série de fatorações e simplificações, a gente vai conseguir chegar nessa base comum. Tá? Beleza. Esse primeiro caso, eu não preciso preocupar. Por quê? Porque o exercício já me deu a mesma base de ambos os lados. Observem, eu tenho aqui a base 2 e eu tenho aqui também a base 2. Professor, mas os expoentes são diferentes. Os expoentes não importa. O que importa aqui é que as bases sejam iguais. Tranquilo? 2 e 2. Beleza. Como que nós vamos proceder? Quando você tiver uma situação assim, em que as bases já são iguais, basta fazermos a simplificação das bases. Olha só. Simplifiquei. 2 elimina 2. Pronto. Ah, por que, professor, que eu corto? Que eu simplifico eles? Pelo seguinte, a gente subentende que se eu tenho que duas bases apresentam o mesmo resultado, a gente parte dessa premissa. Eu tenho a base do lado esquerdo e a base do lado direito da igualdade. Se essa igualdade é verdadeira e as bases são iguais, subentende-se que os expoentes, 3x menos 10 e 35, obrigatoriamente têm que serem iguais. Se eles não forem iguais, essa igualdade não é verdadeira, já que a base é a mesma. Então, ao identificar a mesma base, eu posso eliminar as bases e fazer a igualdade dos expoentes. Então, eu vou pegar aqui, 3x menos 10 igual a 35. Agora, eu desenvolvo isso daqui. Como que eu desenvolvo isso? Isolando a variável. Quem é a minha variável? É o x. Então, eu vou passar o 10 para o outro lado, está negativo, vai para lá, positivo. Então, agora a equaçãozinha do primeiro grau normal. Menos 10 foi para lá mais, então ficou 35 mais 10. Soma, sinais iguais, soma. Quanto que é 35 mais 10? 45.
Muito bem. Aí o 3 está multiplicando, passo ele dividindo. Conclusão, x é igual a 45 dividido por 3, portanto, x igual a 15. Acabou. Está resolvido a equação exponencial, porque a proposta é nós encontrarmos exatamente o valor de x que satisfaz essa equação. Beleza? Determinamos o valor de x, está resolvida a equação exponencial. Beleza? Vamos lá, então, para um outro exemplo? Então, esse caso aqui inicial é o caso mais simples, é onde eu já tenho a mesma base de ambos os lados. Vamos ver uma outra situação. Olha só, 4 elevado a x menos 1 igual a 32. Observem que agora eu já não tenho a mesma facilidade que o anterior. Por quê? Porque os valores que estão na base são diferentes, certo? De um lado eu tenho o 4, do outro lado eu tenho o 32. E agora, professor, o que eu faço? É aquilo que eu disse inicialmente, vou ter que usar de recursos e muitas vezes também de artifícios matemáticos para poder fazer essa igualdade das bases. Você tem que ter sempre em mente que, para resolver, eu tenho que ter uma igualdade de bases. Então, vamos buscar essa igualdade. Bom, o primeiro passo é você olhar da seguinte forma. Quem é o maior valor aqui de base? Um é 4, o outro é 32. Então, o maior é 32. A pergunta que você faz é a seguinte. É possível escrever o maior número, que é o 32, em uma potência de base 4. Vamos verificar se isso é possível? Eu tenho, 4 elevado a 1 é 4, 4 elevado a 2 são 16, 4 elevado a 3 é 64. Então, observem que não é possível escrever o 32 numa potência de base 4. Porque eu tenho 4 elevado a 1, 4, 4 elevado a 2, 16, depois 4 elevado a 3 já vai para 64. Então, não dá para escrever. Beleza. Se não é possível escrever o maior número numa potência de base igual ou menor, eu vou ter que buscar uma outra alternativa. Qual seria essa outra alternativa? Encontrar uma base comum. Ou seja, eu tenho que escrever tanto o 4 quanto o 32 em uma potência que seja de mesma base. Tranquilo? Como que nós fazemos isso, professor? Nós fazemos fatorando essas bases. Então, eu vou pegar aqui o 4 e vou decompor o 4 em fatores primos. Olha só, 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Conclusão, quem é o 4? O 4 é 2 elevado a 2, duas vezes, certo? Vou fazer o mesmo procedimento com o 32. Vai ficar bem assim, 32. Vou decompor ele. Vou decompor por quem, professor? Por 2, porque eu tenho que usar a mesma base que eu usei no 4. Então, vamos lá. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. Continua a divisão. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Beleza, fiz a decomposição. Agora, eu vou verificar quantas vezes eu fiz essa decomposição. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, o 32 pode ser escrito como 2 elevado à quinta potência. Tranquilo? Observem agora que eu tenho uma base comum. O 4 é 2 elevado a 2 e o 32 é 2 elevado à quinta. E aí, nós vamos usar isso agora aqui. No lugar do 4, eu vou colocar o valor representado na decomposição. 4 é 2 elevado a 2. Ok? Ah, professor, e o x menos 1, para onde que vai? Ah, eu tenho uma potência em cima do 4, então eu tenho que conservar. Por isso, de forma obrigatória, eu devo representar isso entre
parênteses. Toda vez que você já tiver uma potência em cima, você coloca entre parênteses. E aí eu vou reescrever aqui, ó, x menos 1. Isso é igual a 32. Quem é o 32? 2 elevado à quinta potência. Então, igual a 2 elevado à quinta potência. Aí, por que eu frisei no início da importância de você conhecer as regras de potenciação? Porque, por diversas vezes, nós vamos ter que recorrer às propriedades. E, dentre as propriedades da potência, nós temos lá uma que diz assim: toda potência elevado a outra potência multiplica, ok? Quando eu tenho uma potência elevada a outra potência, eu devo fazer a multiplicação entre elas. Portanto, olha só, 2 elevado a 2 elevado a x menos 1. Esse 2 aqui, ó, vai ter que fazer essa multiplicação, que é a distributiva, já que eu tenho mais de um termo. Beleza? Vai ficar bem assim, ó. 2 elevado a 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, 2. Isso vai ser igual a 2 elevado a 5. Do outro lado, tranquilo, eu só repito o procedimento. Beleza? Agora, gente, observe que nós voltamos ao primeiro caso que a gente viu. Eu estou diante de uma situação onde eu tenho já as mesmas bases. Se eu já tenho as mesmas bases, então eu posso, ó, simplificar as bases e fazer a igualdade dos expoentes. Então, eu vou ter aqui, ó, 2x menos 2 igual a 5. Menos 2 vai para o outro lado, né? Trocou de lado, troca o sinal, toda aquela parada que a gente já sabe. 2x vai ser igual, menos 2 vai para lá, mais 2. Conclusão, quem vai ser o x? O 2 que está multiplicando vai dividindo. Então, x é igual, 5 mais 2, 7 sobre 2. Pronto. Ah, professor, tem que dividir? Galera, se vai dividir ou vai deixar na fração, obviamente vai depender das alternativas do exercício. Como aqui é só um exemplo, eu não coloquei alternativas. Mas é óbvio que, ao resolver uma situação dessa, você olha para as alternativas, se ela está na forma fracionária, decimal ou inteira. Tranquilo? Beleza, né? Pronto, está resolvido. Encontrou o valor de x, acabou. Né? A proposta aqui de solução é encontrar o valor de x. Belezinha, gente? Já está começando a clarear, né, professor? É assim mesmo, galera. Ó, no primeiro momento é complexo, mas, assim, na medida que a gente vai fazendo os exercícios, você vai ver que ele vai se tornando mais compreensível. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Ó. Olha só. 3 elevado a 5x mais 34 igual a 81. Beleza. É uma equação do tipo exponencial? É. Tranquilo. Professor, então, eu sei que para resolver uma equação exponencial, eu tenho que ter a mesma base de ambos os lados. Beleza, já sabe esse conceito. Quem é a base do lado esquerdo? O 3. Quem é a base do lado direito? O 81. A próxima pergunta que você faz é a seguinte: o maior número é o 81, a maior base. É possível escrever essa maior base em uma potência cuja base seja a menor base informada aqui? Em outras palavras, é possível escrever o 81 numa potência de base 3? Se a resposta for sim, vamos proceder fazendo essa substituição. Se a resposta for não, eu vou ter que reescrever ambos numa base comum. Ok? Mas vamos verificar primeiro se é possível. Galera, 3 elevado a 1 é 3, 3 elevado a 2 são 9, 3 elevado a 3 são 27 e 3 elevado à quarta é 81. Então, vocês observem que é possível escrever o 81 numa base 3, 3 elevado a 4. Se você acha longo fazer por aqui, faz a decomposição.
pega o 81 e faz a decomposição dele em fatores primos. Para decompor um número, você vai sempre dividindo, né? Então, 81 dividido por 3, 27, 27 dividido por 3, 9, 9 por 3, 3, 3 por 3, 1. Observem que eu vou ter 4 procedimentos, portanto, 3 elevado à quarta. Tranquilo? É assim que faz. Beleza, né, galera? Bom, agora que nós já sabemos que é possível escrever o 81 na base 3, então eu vou fazer esse processo aqui. Do lado esquerdo eu não vou mexer em nada, continua no mesmo formato, 5x mais 34. E do lado direito, que é 81, agora eu vou substituir por 3 elevado a 4. Agora, olha só, primeiro exemplo que nós demos. Observe que de ambos os lados da igualdade eu tenho a mesma base, que é o 3. 3, 3. Elimina as bases. O que eu faço com o expoente? Iguala os expoentes. Quem é o meu expoente aqui? 5x mais 34 igual a 4. Daqui para frente, galera, equação do primeiro grau normal. Isola a variável, passa o outro termo para o outro lado, troca o sinal e encontramos o valor do x. Então, vai ficar bem assim, ó, 5x igual a 4 menos 34. O que acontece aqui? O 34 positivo foi para o outro lado negativo. Aí eu vou ter aqui que x é igual a 4 menos 34, lembram lá da regra de adição de números inteiros? Sinais iguais soma, sinais diferentes subtrai. Aqui é diferente, o 4 é positivo, o 34 é negativo. Subtrai, 34 tira 4 dá 30 e conserva o sinal do maior, que é menos. O 5 está multiplicando, a gente passa ele dividindo. Tranquilo? Beleza. Agora eu vou ter que x é igual menos 30 dividido por 5, menos 30 dividido por 5, menos 6. Então, quanto que vale meu x? Menos 6. Tranquilo? Ah, professor, pode dar negativo? Não tem problema nenhum. Não existe nenhum problema em eu ter o valor da variável aqui negativo. Tranquilo, tá? Aí, se você substituir o menos 6 aqui, você vai ficar assim, ó, 5 vezes menos 6, menos 30. Menos 30 com 34 vai dar 4. E 3 à quarta é 81. Então, é verdadeira a equação. Tá? Beleza? Então, pode ter uma variável com resposta negativa sem problema. Tranquilo? Belezinha, né, galera? Bom, existem casos que são bem semelhantes a esse aí, só vai mudar a base. Olha só, uma situação como essa. 2 elevado a 6x menos 5 igual a 16 elevado a x mais 2. É uma equação do tipo exponencial? É uma equação que tem de um lado base 2 e do outro base 16. A próxima pergunta, é possível escrever a maior base na base menor como em forma de potência? Sim, é possível. Por quê? Porque o maior número é 16. Se você decompor o 16 por 2, vai dar 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Portanto, eu tenho aqui 2 elevado à quarta. 16 é 2 elevado à quarta. Então, é possível escrever o 16 na base 2. Então, é o que nós iremos proceder aqui. Então, eu tenho 2 elevado a 6x menos 5 igual. No lugar do 16, galera, quem que eu vou colocar? 2 elevado à quarta. Muito bem. Olha só, 2 elevado à quarta. Professor, mas o 16 já tem um expoente. Então, o que eu faço? Eu tenho que representá-lo entre parênteses. Toda vez que um valor já estiver elevado a uma potência, ao substituir
numa decomposição por um fator decomposto, né? Um elemento decomposto, eu tenho que representar entre parênteses. Aí eu vou colocar aqui o x mais 2. Tranquilo? Bom, do lado de cá eu não mexo. 2 elevado a 6x menos 5 igual. Agora aqui eu tenho uma potência elevada a outra potência. O que diz a regra? Potência elevada a outra potência multiplica. Então, aqui vai ficar assim, ó. Veja bem, ó, 4 vezes x, 4 vezes 2. Faço a distributiva. Então, eu vou ter 2 elevado a 4x mais 4 vezes 2, 8. Beleza? Bom, agora, galera, depois que eu fiz esse procedimento, vou eliminar as bases. Olha aqui, ó. Base 2, 2. Eliminei as bases. Depois que eu elimino as bases, o que eu faço com o expoente, professor? Vou fazer a igualdade dos expoentes. Então, eu tenho aqui, ó, 6x menos 5 igual 4x mais 8. Eliminou as bases, iguala os expoentes. Daqui para frente, operação normal de equaçãozinha simples. O que tem a variável eu isolo, o que não tem eu passo para o outro lado. Então, eu tenho aqui, ó, 6, o 4 está do lado direito, vem para cá, menos, troca o sinal. Depois, o 8 já está do lado de lá, conserva. O 5 negativo vai para lá, positivo. 6 tira 4, galera, 2. 8 mais 5, 13. Conclusão, quem é meu x? O 2 está multiplicando, passo dividindo. 13 dividido por 2. Pronto, está resolvida a questão. Tranquilo? Belezinha? Pegaram o procedimento aí? Ó, professor, deu fração. Não tem problema. Divide. Vai depender da alternativa, tá? Fica ligado sempre nas alternativas. Tem situação que você vai ter que dividir, tem situação que você pode deixar na fração, tá? Tranquilo. Olha só, esse aqui é um caso especial. 5 elevado a 3x menos 24 igual a 1. Veja bem, é uma equação do tipo exponencial? Sim. Uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade variável no expoente. Aí você vai e diz assim para mim, professor, e agora? Eu tenho de um lado base 5 e do outro lado base 1. Como que eu vou escrever na mesma base? Se para resolver eu tenho que ter a mesma base. Não dá para escrever o 5 na base 1. Por quê? Porque 1 elevado a qualquer valor é sempre 1. 1 elevado a 1 é 1. 1 elevado a 10 é 1, 1 elevado a 20 é 1, 1 elevado a 1 milhão é 1. O 1 como base vai me dar sempre como resposta 1. Tranquilo? 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1. Tranquilo. Isso aí faz parte das propriedades da potência lá. Mas se não é possível escrever o 5 na base 1, será que não é possível escrever o inverso? Nós temos também lá, dentre as propriedades da potência, o seguinte: qualquer valor elevado a expoente zero é sempre igual a 1. Ah, professor, lembrei. Todo número elevado a zero é igual a 1. Isso mesmo, galera. Então, eu posso fazer o inverso. Ao invés de escrever o 5 na base 1, eu posso escrever o 1 na base 5. Porque eu posso dizer que 1 é igual a 5 elevado a zero. E é verdadeiro. Por quê? Porque todo número elevado a zero é igual a 1. Então, 5 elevado a zero é 1. Então, eu posso muito bem substituir esse 1 por 5 elevado a zero. Então, vai ficar bem assim, ó. 5 elevado a 3x menos 24 é igual a 5 elevado a zero. Beleza? Bom, agora eu tenho a mesma base. Aí, ó, elimino a base e o que eu faço com o expoente? Igualo os expoentes. 3x menos 24 igual a zero. O 24 trocou de lado, troca o sinal, vai positivo. E 24 dividido por 3, 24
dividido por 3, eu vou ter que x é igual a 8. Então, está aqui, está resolvida a questão. Beleza? Então, quero chamar a atenção de vocês, porque você vai estar em uma determinada situação onde um dos lados da igualdade é 1. E aí você vai ficar bugado. O que eu faço agora? O procedimento é esse. Se for 1, basta você observar qual é a base que você tem do outro lado, pegar essa mesma base e elevar a 0. Seja qual for. Se eu tivesse no lugar do 5 aqui 1000, não teria nenhum problema. Eu simplesmente iria fazer 1000 elevado a 0. Se eu tivesse 1 milhão no lugar do 5, eu ia colocar 1 milhão elevado a 0 do outro lado. Porque todo número elevado a 0 é igual a 1, independe da base. Então, nós procedemos dessa forma. Tranquilo? Fica ligado, porque vez por outra pode aparecer uma equação exponencial onde um dos lados da igualdade é 1. Tranquilo? Belezinha? Bom, o que nós vamos ver agora, galera? Ó, existe algumas situações em que nós temos que usar de artifícios matemáticos. Nem toda equação exponencial ela vai ser resolvida de forma prática, direta, como a gente veio fazendo até então. Existem alguns casos que a gente vai ter que usar de artifício. O que é um artifício matemático? Artifício matemático são, digamos assim, suposições que nós fazemos, composições que fazemos, para poder encontrar uma solução de uma equação. Então, tipo assim, eu vou dizer que uma determinada sentença é igual a um valor, ou uma letra. Por exemplo, x mais 3 é igual a y. Eu crio uma situação matemática onde eu estou condicionando algo em função da outra. Eu procedo essa igualdade. Ah, professor, mas eu posso fazer isso? Você pode fazer. Desde que isso fique claro. A ação realizada tem que ficar muito clara. Você vai usar de um artifício, dizer que uma coisa é igual a outra? Sim. Então, deixe isso especificado, claro. Por quê? Todo artifício feito tem que ser desfeito. Beleza? Porque o propósito é encontrar o valor da variável. E a minha variável, por exemplo, é x. E aí eu, eventualmente, chamei ela de y, até aí nenhum problema. Só que no final, eu tenho que desfazer esse feito, porque eu quero encontrar o valor do x. Beleza? Eu vou mostrar para vocês como é que procede. Esse primeiro caso aqui é mais simples. Eu tenho aqui, ó, 3 vezes 2 elevado a x menos 2 igual a 48. Aí você vai assim, professor, estou com um problema aí. Qual é o problema? Para resolver a equação exponencial, eu tenho que ter a mesma base de ambos os lados. E de um lado eu tenho base 3 e base 2, é um produto. E do outro lado eu tenho 48. Ah, bom, mas observa que o 3 está multiplicando 2. É 3 vezes 2 elevado a x menos 2. Professor, eu não posso colocar isso igual a 6 elevado a x menos 2? Pelo amor de Deus, definitivamente não. Eu não posso multiplicar potências se as bases forem diferentes. Então, eu tenho, por exemplo, 5 vezes 4 elevado a x. Eu não posso dizer que isso é 20 elevado a x. Por quê? Porque o 4 está elevado a uma potência e o 5 não. Então, eu não posso fazer isso. Tranquilo? Beleza. Eu ensino isso lá no estudo da potenciação. Quando que eu posso multiplicar, quando que eu não posso multiplicar. Então, esse aqui é um caso que eu não posso. Até por conta da própria regra de operações matemáticas. A gente aprende lá, quando a gente desenvolve uma expressão numérica,
qual é a primeira coisa que a gente faz? Radiciação e potenciação. Então, raiz e potência. Depois, multiplica e divide. Por último, soma e subtrai. Então, a multiplicação ela não pode preceder a potência. Primeiro, eu tenho que fazer a potência para depois fazer a multiplicação. Tá? Então, eu não posso multiplicar aqui. Está errado isso. Professor, então, o que eu faço? Bom, mas eu posso operacionalizar isso. Se o 3 está multiplicando, ele pode ir para o outro lado dividindo. Então, eu vou transferir ele para o outro lado. Vai ficar assim, ó, o 2 continua do lado esquerdo e o 3 vai para o outro lado, porém, ele vai dividindo 48. E 48 dividido por 3 dá quanto, galera? 48 dividido por 3 dá 16. A gente já viu uma situação semelhante a essa já no exemplo anterior. O 16 pode ser escrito na base 2. Ah, bom, de agora para frente já sei como fazer. Então, vai ficar bem assim, ó. 2 elevado a x menos 2 igual, no lugar do 16, a gente já viu isso, 16 é 2 elevado a 4. Agora, mesma base de ambos os lados, professor. Então, ó, elimina a base. O que eu faço com os expoentes? Igualo os expoentes. X menos 2 igual a 4. Passando 2 para o outro lado, ele vai positivo. 4 mais 2, 6. Conclusão, x vale 6. Pronto, está resolvido o exercício. Beleza? Encontramos o valor da variável, que era a nossa proposta. Agora, vamos ver um outro caso que vai exigir transformação e artifício matemático. Vou mostrar para vocês agora um caso que realmente você precisa de usar artifício. Olha só esse caso aqui, ó. 2 elevado a 2x menos 5 vezes 2 elevado a x mais 4 igual a 0. Tranquilo? Vou reescrever essa equação, só que vou usar o seguinte artifício matemático. Aquilo que eu disse, o artifício matemático é a substituição de uma coisa por outra. Tá? Eu vou fazer essa substituição com o objetivo de facilitar a resolução da minha equação. Então, qual é o artifício matemático que eu vou usar aqui? Eu vou usar o seguinte artifício, olha só. Fazendo 2 elevado a x igual a y. Esse vai ser o artifício matemático. Eu estou dizendo que 2 elevado a x vale y. Estou dizendo, poderia usar qualquer letra do alfabeto. Ok? É um artifício matemático. É um recurso que eu estou usando de dizer que uma coisa é igual a outra. Professor, o que eu ganho fazendo isso? Ao fazer isso, o que vai acontecer? Acompanhe aqui. Eu não tenho aqui, ó, 2 elevado a 2x. 2 elevado a 2x, gente, ó, 2 elevado a 2x é a mesma coisa que 2 elevado a x elevado a 2. É importante você conseguir fazer essa leitura, que 2 elevado a 2x é a mesma coisa que 2 elevado a x elevado a 2. Lembram da regra de potência? Uma potência elevada a outra potência não multiplica, então x vezes 2, 2x. Eu só estou mostrando para que você já consiga enxergar o porquê que eu usei esse artifício. Então, o que eu vou fazer? Aonde tem 2 elevado a x, eu vou colocar quem no lugar dele? Vou colocar y no lugar dele. Professor, posso fazer isso? Pode, gente. Isso é um artifício, é um recurso que você está usando. É aquilo que eu falei. Só que no final, todo feito tem que ser desfeito. Beleza? Então, vamos lá. 2 elevado a x vale y. Então, essa equação vai ficar bem assim, ó. Y ao quadrado. Por quê? Porque era 2 elevado a x elevado a 2. Então, vai ficar y ao quadrado menos 5 vezes 2 elevado a x. Quanto que vale 2 elevado a x? Y. Então, menos 5y mais 4. Mais 4 igual a 0. Pronto.
Galera, o que é isso daqui? Isso aqui é nada mais, nada menos do que uma equação do segundo grau. Ah, professor, pelo amor de Deus, tem que resolver a equação do segundo grau? Sim, você tem que resolver. Nós já tivemos aula sobre isso, sobre a equação do segundo grau. Aí, qual método você vai usar para a resolução? Se é através da técnica soma e produto ou usando a fórmula da equação do segundo grau, fica a seu critério. Você usa um deles, acha delta, vai para aquela fórmula de Bhaskara, resolve, vai encontrar dois valores para y, y' e y2'. Tranquilo? Eu vou fazer pela soma e produto. Lembram lá? Dois valores, y1 e y2, de tal forma que a soma tem que ser o oposto de b, ou seja, o oposto de menos 5 é mais 5. E o produto seja igual a 4. Dois números que multiplicados dá 4. Eu tenho 1 e 4. Menos 1 e menos 4. Certo? 1 vezes 4, 4. Menos 1 vezes menos 4 é 4 também. Sinais iguais dá positivo. Beleza. Mas a soma tem que ser o oposto de b. O oposto de menos 5 é mais 5. E se eu somar menos 1 com menos 4, a resposta vai dar menos 5. Não é para dar menos 5, tem que dar mais 5. Então, a resposta só pode ser 1 e 4. Então, y' igual a 1, y2' igual a 4. Tranquilo até aqui? Beleza, professor. Tá bom. Bom, resolvi a equação do segundo grau. Acabou, professor, a resposta é 1 e 4? Não. O objetivo não é encontrar o valor de y. O objetivo é encontrarmos o valor de x. A nossa variável é o x, não é o y. Y foi só um artifício, um recurso que eu usei. Como eu disse, todo artifício feito tem que ser desfeito. Como que eu desfaço esse artifício, professor? Voltando na situação original e substituindo no lugar do y os devidos valores encontrados. Ah, mas eu encontrei dois valores. Então, você vai ter que fazer duas equações. Vai ter casos em que a variável possa assumir mais de uma resposta. Vai ter casos que não. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, para y igual a 1. O que vai acontecer se y for 1? Eu vou ter aqui 2 elevado a x igual a 1. Porque 2 elevado a x é igual a y. Aí, veja bem, gente, veja bem. Lembram quando é 1? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, no lugar do 1, eu posso colocar 2 elevado a 0. Simplifico, conclusão, x igual a 0. Essa é uma das respostas, x igual a 0. Beleza. Agora, vamos verificar outra situação. Para y igual a 4. Para y igual a 4. Vamos verificar agora. 2 elevado a x igual a 4. O 4 pode ser escrito na base 2? Pode. Olá, meus amigos, minhas amigas. Desculpa interromper seus estudos, mas este vídeo é um vídeo promocional para você ter conhecimento, ter uma ideia, a qualidade e a seriedade dos cursos aqui da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos somos um site super especializado em concursos de carreiras bancárias. Nós aqui da LAC, desde 2012, nós oferecemos cursos focados para o concurso do BASA. Desde 2012 até a presente data, nós tivemos muitos alunos aí, centenas de alunos aprovados, né? E nós temos uma promoção muito grande, um curso, gente, fora de série, um curso com centenas de aulas focadas no concurso do BASA por apenas 10 parcelas de R$25. É isso mesmo. Venha fazer o nosso Personal Coach. O Personal Coach é um estudo em regime de metas, onde a gente tem todo um trabalho pedagógico, um trabalho de administração, onde a gente estipula metas de aula de segunda a segunda para o aluno. De forma que, se o aluno conseguir
Tá certo? Cumprir essa meta aí, tenho certeza que ele ficará competitivo. Bacana? Então vem estudar conosco aqui na Lá Concurso, tem um link aqui para você fazer a sua matrícula. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique lá.